Olá, tudo bem? Meu nome é Renata e eu vou te contar um relato sobrenatural. E se você gosta de relatos sobrenaturais, já me segue aqui no canal, deixa seu like e na descrição do vídeo está o e-mail para você me mandar o seu relato também. E também está minhas outras redes sociais. O relato que eu vou contar hoje é o relato do Ricardo. O título do relato é A Roda das Sombras Amarelas. Ricardo era um caminhoneiro experiente. Ele conhecia cada curva da BR-116. Mas em uma noite de neblina baixa, entre o Paraná e São Paulo, ele cometeu o erro geográfico que muitos juram ser o início do fim. Ele pegou um desvio que não estava no GPS para fugir de um congestionamento. No início parecia apenas uma estrada de terra mal conservada, mas após 10 minutos dirigindo, Ricardo percebeu que o rádio começou a emitir um som diferente. Não era estática comum, era o som de centenas de pessoas sussurrando a mesma palavra em um uníssono, algo que soava como 777. Ele olhou para o relógio no painel. Os números digitais estavam correndo para trás. A neblina, antes branca e úmida, se tornou-se de um tom amarelado. A vegetação ao lado da estrada não era a mais composta por árvores e capim. Eram estruturas altas, escuras e retorcidas que lembravam veias calcinadas subindo do chão. Ricardo tentou dar a ré, mas, ao olhar pelo retrovisor, a estrada atrás dele simplesmente não existia mais. Havia apenas um abismo de névoa amarela. Ele continuou dirigindo por necessidades, até encontrar uma cidadezinha. As casas tinham uma arquitetura impossível, com janelas colocadas em ângulos que desafiam a gravidade e portas que começam a 2 metros do chão. O Ricardo parou o caminhão em um posto de gasolina, que parecia abandonado há séculos. As bombas de combustível estavam cobertas por uma substância preta e pulsante. De dentro da loja de conveniência saiu uma figura. Era um homem, ou o que restava de um. Ele usava um chapéu de palha esfarrapado, mas seu rosto, a pele, eram tão finas que eram possíveis ver os músculos e os ossos por baixo. Ele não tinha olhos, apenas cavidades profundas, preenchidas com uma luz baça, da cor da neblina lá fora. "Você está com o tanque cheio de vida, estrangeiro", disse o homem, com uma voz que parecia um ranger de uma porta velha. "Mas aqui o combustível é o tempo. E o seu está acabando." O homem apontou para uma lanchonete do outro lado da rua. Pela vidraça suja, Ricardo viu uma família sentada à mesa. Eles estavam comendo, mas o que havia nos pratos eram cinzas. E o que parecia ser pequenos insetos que brilhavam. O mais aterrorizante era que a família era idêntica à família de Ricardo. Eram sua esposa e seus 2 filhos, mas com a pele acinzentada e os mesmos olhos vazios daquele lugar. O filho de Sete Além olhou para o caminhão e sorriu. O sorriso abriu o rosto do menino até o pescoço, revelando fileiras duplas de dentes pretos. Entrando em pânico, Ricardo engatou a primeira e acelerou o caminhão, jogando o veículo contra a estrutura retorcida que ladeava a estrada. Ele decidiu que preferia morrer no abismo do que ficar naquela cidade. Ele dirigiu às cegas através da névoa amarela, sentindo o caminhão vibrar como se estivesse atravessando uma membrana sólida. O som dos sussurros no rádio tornou-se um grito agudo. Ricardo acordou com o som de uma buzina real. Ele estava parado no acostamento da BR-116, a poucos quilômetros de onde pegara o desvio.
Seu caminhão estava coberto por uma poeira amarela fina que cheirava a enxofre. Ele achou que tinha dormido ao volante. Um pesadelo vivido causado pela fadiga. Mas ao chegar em sua casa, a sua esposa o recebeu com um olhar de puro terror. Ricardo, onde você estava? Você sumiu por 3 dias. Ele não tinha respostas. Mas o pior veio. Semanas depois, Ricardo começou a notar que, em todas as fotos da família, espalhada pela casa, a imagem de seu filho estava mudando, lentamente, dia após dia. O sorriso do menino nas fotos parecia estar ficando 1 milímetro mais largo, e seus olhos um tom mais escuros. Ricardo percebeu a verdade. Ele voltou de Sete Além, mas algo de lá trouxe uma foto dele e estava fazendo o caminho inverso. E o relato termina aqui. O título do relato é O Passageiro do Vagão Vazio. A primeira vez que ouvi falar de Sete Além foi em um fórum da internet, mas nunca dei importância. Eu morava em São Paulo e o metrô era minha rotina. O cansaço me fazia entrar em piloto automático. Foi em uma noite de terça-feira, voltando das 23 horas, que a realidade decidiu rasgar. Eu estava na linha azul, indo em direção ao Jabaquara. O vagão estava estranhamente vazio para aquele horário. Eu lia um livro quando as luzes piscaram. Não foi um piscar comum. Foi um apagão de 3 segundos. Quando as luzes voltaram, o vagão não era mais o mesmo. O plástico branco dos assentos agora estava amarelado e rachado, como um lodo escuro escorrendo pelas frestas. O mapa da linha acima da porta tinha o nome das estações, que eu não reconhecia. Os nomes eram Lamento, Purgatório, Vale das Sombras e Sete Além. O cheiro mudou instantaneamente. Não era cheiro de túnel, era um cheiro de poeira antiga e esgoto. Olhei para o vidro da janela e, em vez do reflexo das luzes do túnel, vi apenas uma escuridão tensa, como se o trem estivesse flutuando no vácuo. Foi quando percebi que eu não estava mais sozinho. No final do vagão havia uma mulher. Estava sentada. Ela vestia um casaco cinza que parecia estar se desintegrando. Quando ela virou o rosto para mim, meu estômago revirou. Os olhos dela eram tão grandes, e eram grandes demais, que dava para ver o crânio, totalmente negros, e a pele tinha uma tonalidade cinza azulada, como a de um cadáver deixado no frio. Ela não disse nada. Ela apenas apontou para a porta. O trem parou com um rangido metálico que parecia um grito humano. A voz do alto-falante, rouca e chiada, anunciou: Estação Sete Além. Desembarque pelo lado esquerdo da vida. A curiosidade mórbida, ou talvez o medo de ficar preso naquele vagão podre, me fez sair. A plataforma era imensa, mas o teto era tão alto que não se via o fim. As paredes eram cobertas por cartazes de propagandas que mostravam o rosto de pessoas chorando, com legendas em uma língua que parecia português, mas as letras estavam invertidas. Vi outra pessoa na plataforma. Elas caminhavam de forma lenta, arrastando os pés. Algumas chegavam a carregar malas que pareciam feitas de pele. O céu, se é que havia um céu, era de um tom amarelo doentio. Um homem se aproximou de mim. Ele usava um uniforme de guarda, mas os botões eram feitos de dentes. Ele me olhou de cima a baixo e sussurrou: Você ainda brilha. Você não deveria estar aqui. O brilho atrai os famintos. Ele me empurrou de volta para o vagão, exatamente quando as portas iam fechar. Não olhe para trás. Se você olhar, você se torna parte da paisagem. Ele avisou.
o trem começou a se mover. Eu ouvi mãos batendo nas janelas pelo lado de fora. Centenas de mãos cinzas tentando segurar o vagão. Fechei os olhos e rezei como nunca havia rezado antes. Senti uma pressão imensa nos ouvidos, como se estivesse mergulhando em águas profundas. Quando abri os olhos, as luzes piscaram novamente e eu estava de volta à estação Vila Mariana. O vagão estava limpo. As pessoas ao meu redor olhavam para seus celulares indiferentes. Achei que tinha sido um surto psicótico, até chegar em casa. Quando tirei meu casaco, percebi algo no bolso, que não estava lá antes. Era um bilhete de metrô, mas em vez de papel magnético, era feito de algo que parecia uma escama de peixe seca. Nele estava escrito à mão, com uma tinta preta que ainda parecia úmida. Nós sabemos o seu caminho agora. Da próxima vez, não haverá guarda para te empurrar. Desde aquele dia, eu nunca mais pego o último vagão. E sempre que as luzes do metrô piscam, eu prendo a respiração e verifico se o mapa da linha ainda diz Jabaquara ou se o destino mudou para aquele lugar onde as luzes não chegam. E o relato acaba aqui. Se você gosta de Sete Além, curte o vídeo, deixa no comentário. E obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.